A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem da sua posição. Porém, ao deixar de lado seu orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a sua cura. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na belíssima lição 8, Naamã é curado da sua lepra, na revista de escola dominical que traz por título nesse terceiro trimestre de 2021, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O texto áureo dessa lição, deste texto ultra conhecido por nós, os nossos pregadores pentecostais adoram ministrar esse tipo de texto. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Melhor do que Mary Kay, né? Segundo Reis, capítulo 5, 14, verdade prática, Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas, o que rebate completamente a lição passada, né, a número 7, que ele depende da nossa fé, que nós precisamos interagir para ele operar, a verdade prática que entra em confronto com o que está exposto na revista passada. E eu creio que se forem 2 professores ministrando na escola dominical, devem ficar atentos a esse ponto aí, porque os alunos vão fazer uma confusão boa aí. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Eu concordo mais com a lição número 8 do que necessariamente com a lição número 7, como vocês devem ter assistido. A leitura bíblica em classe está baseada num texto belíssimo de 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 10, versos 14, versos 25 ao 27. Texto belíssimo que vai trazer para nós nessa lição, revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Será mesmo que Deus quer curar e salvar a todos? Será mesmo? Esse negócio de curar a todos não é muito teologia da prosperidade? Curar a todos não seria muito aquela doutrina antiga do universalismo? Ai, meu Deus do céu. Vamos entender nessa lição 3 coisas específicas. Relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho, a falta de fé de Naamã. Será mesmo que era orgulho? Será mesmo que nós estamos colocando nas costas de Naamã uma coisa que não é o que de fato aconteceu? E, na verdade, nada mais é do que fruto de nossa interpretação? E identificar a ambição de Geazi. Eu quero ver só o que ele vai falar sobre isso aqui. Vamos para o primeiro tópico. Naamã, o chefe do rei assírio, é o contexto. Sempre assim, né? A pegada desse pastor aqui é trazer as lições de um padrão. Primeiro, ele aborda o contexto, depois expõe o texto e depois dá uma pincelada doutrinária, seguido da sua conclusão. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. Traduzindo, Naamã era estrangeiro. A Síria havia atacado Israel várias vezes. 1 Reis 11, 25, 21, 22, 22, 31. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias e batalhas, mas era um homem leproso. E essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Como qualquer doença, não deixa a pessoa viver a sua plenitude. Era uma das suas incursões, ou seja, suas viagens de guerra contra Israel, Naamã trouxe uma menina escrava, segundo Reis, capítulo 5, verso 2. Esta passou a morar na sua casa. Vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Segundo Reis 5, verso 3. A escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Aliás, a palavra servo e escravo, se você for atualizar no grego, não tem 2 palavras, é uma palavra só, né? É doulos, de onde surge a palavra Douglas, né? Que quer dizer escravo. Aí a gente traduz, eu sou servo do Senhor, eu sou servo de Jesus Cristo. Na verdade, o texto original está dizendo que eu sou escravo de Cristo, né? E aí, um dia eu fui tentar ensinar para uma aluna numa aula de soteriologia a doutrina da salvação, que não havia
livre-arbítrio na vida cristã. Isso é antes de se converter, mas depois de se convertido, eu estou em Cristo, então o querer é dele e não meu. Eu quase apanhei em sala de aula. Não, mas o cristão pode pecar. Não, o pecado no cristão não é uma escolha. O pecado na vida do cristão é um acidente. É diferente de escolha. Eu não escolho levar um tombo da escada aqui do meu prédio. Não escolho levar um tombo. Que o carro passa de cima de mim. Eu não escolho colocar a minha moto de cima do viaduto lá para baixo. Não é uma escolha, isso é um acidente. Quando é escolha, então o problema é outro problema mais grave ainda de que essa questão. Então não tem como defender livre-arbítrio dentro do cristianismo. Nós somos escravos de Cristo, é o que ele quer e pronto, acabou. E vai contender com o Senhor. E o interessante aqui é que mesmo sendo escrava, e ela podia torcer pela derrota da casa do seu senhor, pelo contrário, ela vira agente de Deus lá dentro. O mais importante para essa escrava não é a sua situação, mas a situação dela ser porta-voz de uma bênção na casa daquele que a oprimia. É muito interessante isso, né, irmãos? Nós que gostamos muito da questão da vingança, do olho por olho, dente por dente, presente nas igrejas até hoje, que o perdão 70 vezes 7 está cada vez mais escasso em nosso meio. As pessoas estão numa valentia terrível, né? E ela, como escrava, afligida, oprimida do contexto de escravidão, opta por necessariamente ser mensageira de libertação. Uma escrava mensageira de libertação na vida do seu Senhor. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Sim, irmãos, a verdadeira liberdade não é aquela que aprisiona os nossos sentimentos. É horrível quando você vai conversar com uma pessoa e ela manifesta a emoção de coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás. Você percebe que a pessoa é toda acorrentada. A pessoa é trancafiada no seu próprio sentimento, no seu próprio existencial amargo. E acredite, isso deixa consequências terríveis se a pessoa não correr para os braços de Cristo e pedir que o Senhor ajude no processo de libertação e cura. Irmão Daniel, mas eu não consigo esquecer. Não confunda perdoar com esquecer. Não é a mesma coisa. Perdão é quando eu olho para uma ferida, ela ainda está aqui, eu tenho uma ferida de cicatriz de... Uma ferida não, eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço, não sei se vocês conseguem ver. Minha pequenininha aqui, ó. Como eu sou moreninho, né, quase não dá para ver. O meu cachorro, eu fui empolgar um pouquinho, brincar com ele. Isso eu tinha o quê? 11 para 12 anos, em torno disso. E aí ele deu uma mordidinha aqui e tem uma cicatriz até hoje. É impossível não olhar para essa cicatriz aqui no meu braço e não lembrar do que aconteceu com o meu cachorro, que nem existe mais, ele já morreu de velhice, o Duque. Era um dálmata maravilhoso, forte, muito animado. E aí aconteceu que um acidente, imagino eu, porque ele não era bravo nem nada. Outra coisa é eu olhar para isso aqui e começar a arrepiar, suar, imaginando o dente do cachorro aqui no meu braço, ou seja, ainda tá me causando dor. Memória é uma coisa, causar dor é sinal de que não perdoou. E a gente tem que deixar claro isso às pessoas. As pessoas acham que perdoar é amnésia. Não. Perdoar é olhar a cicatriz. Cicatrizada. Não sinto mais dor. Não me fere mais. Não me causa mais dano. Ficou no passado. É só uma memória. Não, porque a dor não é uma memória. A dor é um ato que você vive agora. Né? Olhar a cicatriz é uma lembrança. Olhar e sentir dor é como se a cicatriz estivesse aberta ainda numa ferida e eu estivesse vivendo isso agora. Ou seja, não ficou no passado. Isso é muito sério. Eu espero que eu fiquei claro, né? Só para nós resumirmos, perdão não é esquecimento, mas é olhar para a cicatriz e não sentir mais dor. Aquele negócio que você olha para fulano, para Beltrano e suspira. Não, mas já aconteceu há 40 anos, irmão. Aconteceu há 50 anos, irmã.
Não, mas eu ainda tenho que resolver. Ai, dá aquela... Ih, pode correr. E acredite, irmãos, a pessoa que não perdoa é a mais prejudicada na situação. Por quê? Porque as bênçãos são travadas na vida dela. Não tem como a pessoa ser abençoada. A vida dela estagna. Estagna. Porque se não há liberdade, não tem como romper. Você que não perdoa que está em cadeias. Acredite nisso. A caravana de Naamã. Vamos falar um pouquinho sobre isso ainda nesse primeiro tópico. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que lhe dissera. Na verdade, ele não acreditou na palavra da escrava. A escrava fala com a sua senhora, que é a esposa de Naamã, e a esposa de Naamã, com, enfim, né, seu poder de convencimento, convence a Naamã de ir. O texto não dá pra gente explicações sobre isso. Mas ele não necessariamente está acreditando na palavra da escrava, não. Ele acredita na palavra da esposa dele. Foi ela que falou para ele isso. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes, segundo Reis 5:5. É bem interessante, né, gente? A Síria atacou Israel várias vezes. Agora que está precisando de favor, vão mandar uma carta, ou seja, você vai entrar lá através da diplomacia e vão mandar presentes, agrados. É sempre assim, né? Quando estão precisando da gente, é cheio de mimos. É mimo para cá, mimo para lá, mimo para lá. Agora, quando não precisa, atropela com a maravilha. Mas não esquece, né? A vida é uma roda gigante, a roda está girando. Eu fui horrível aqui agora. Perdão. O rei de Israel, ao saber que se tratava da visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou suas vestes, pois acreditava em ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Segundo Reis 5:7. Dois contextos. Primeiro, que esse rei era muito covarde. E um rei de pouca fé não acreditava no Deus que era o verdadeiro general do seu povo. E segundo, que ele estava traumatizado, afinal, a Síria sempre atacou ao reino de Israel. Por que agora seria diferente? É como algumas pessoas que chegam perto de nós e às vezes até com boas intenções a gente já começa a desconfiar logo, né? Não sei não. Não sei, fulano, que essa conversa mole... cheio de dedo e tal coisa e tal. Não adianta, gente. Olha, quem pintou e bordou não vai alcançar o coração do outro da noite por dia. É um exercício que demanda tempo e muita paciência. Perca de confiança é uma questão caríssima. Então, se você está tramando contra a confiança de alguém, eu te aviso. Se você preza por essa pessoa e sabe que um dia você vai sentir falta dela, pela sua própria alma e paz de consciência, para com esses planos agora, porque pode te custar caríssimo. Não é brincadeira tentar retomar a confiança de alguém. Se é que isso é possível. Eu acredito que pouca gente acredita nisso. Se você acredita ou não, coloca aqui embaixo. O que você pensa? É possível retomar a confiança de alguém? Sim ou não? Coloca aqui embaixo. Eu quero saber o que vocês pensam. A síntese do tópico primeiro, que foi bem mais além do que a gente pensava, né? Geralmente eu exponho esses tópicos em 10 minutos, hoje estão lá para 14 minutos já. O Senhor está sempre pronto a curar, basta que o busquemos e que depositemos nele a confiança e fé. Vamos lá para o segundo tópico? O mergulho no Rio Jordão. Centenas de milhares de pregações já foram ministradas a respeito desse contexto. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: "Por que rasgas as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel." Segundo Reis, capítulo 5, verso 8b. Eu estava assistindo o YouTube outro dia. Sabe quando você coloca o vídeo no YouTube e ele vai colocando vários vídeos depois? E foi isso que aconteceu. Aí caiu num homem lá que era muito usado por Deus. Se não me engano, é de São Paulo. Um pastor lá. Não vou falar o nome dele, não. E parecia ser bênção mesmo. Ou parece ser bênção ainda, não sei. Não tenho ferramentas o suficiente para dizer que nem que sim, nem que Deus. Parece ser verdade.
Porque Deus usa as pessoas. Existem os picaretas, mas existem pessoas que verdadeiramente são usadas por Deus, né, irmãos? Eu sou pentecostal e eu acredito que Deus usa as pessoas. E aí, só que aí eu fui, deixa eu conhecer quem é fulano. Sabe quando te bate a curiosidade? Eu fui lá no Instagram dele, o maior profeta do Brasil, um dos maiores profetas do Brasil. Sabe quando a pessoa insiste em colocar isso o tempo todo nas suas postagens? Mas realmente você via que o Senhor estava usando ele em coisas lindas. Parece que é fato de verdade, eu não sei se é, né? Mas parece sim que é coisas lindas, incríveis, a igreja é renovada e tudo mais. Porque a gente tem que estar sempre atento, né? Porque nem tudo que reluz é ouro. E por tanta coisa que não é ouro se passar por nossos meios, a gente acaba sendo desconfiado. E tanto tempo que eu moro em Minas Gerais, eu acabei absorvendo essa característica de mineiro, né? A característica do desconfiado, comer pelas beiradas. Mas uma coisa me incomodou bastante, é o tempo todo colocando essas expressões, né? Eu não sei se é de má fé ou de vaidade, ou até mesmo de meninice, né? O maior profeta do Brasil, um dos maiores profetas do Brasil, um dos maiores profetas desse tempo. Essa expressão o tempo todo nas coisas. Mas enfim, eu fiquei bastante incomodado com aquilo, né? Porque aqui o Eliseu está dizendo, ó, saberá que é a profeta de Israel, mas é um contexto bem isolado. Ele não fica o tempo todo preocupado em se afirmar como profeta. 2 Reis, capítulo 5, verso 8b. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que havia de fazer para ser curado. 2 Reis 5:10. É verdade, ele já machucou tanto o nosso povo, e eu vou fazer sala para esse cara, com fingimento, com um monte de não sei o quê, com honrarias e diplomacias. Olha, a receita para o remédio é essa, vai lá e toma o remédio. Pronto, vá-se embora. Eu gosto do estilo de Eliseu. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Você está vendo, né? Ele espera honrarias e tudo mais, mas acredite, a ferida de Israel ainda está aberta. A decepção de Naamã foi evidente. Segundo Reis 5, versos 11 e 12, foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Você vê que o tempo todo na vida de um homem tão honrado, a vitória está contida em palavras dos seus servos. É por isso que a gente não pode desprezar ninguém. Ele só está indo em Israel a respeito da sua cura, do problema que está acontecendo, porque a escrava da sua casa disse, olha, na minha terra tem um profeta. E se ele for encontrar com o profeta do Senhor, ele fica curado desse mal. Ele chega lá na terra do profeta e o profeta recusa recebê-lo da maneira que ele achou que tinha que ser recebido, com honrarias, com plumas e paetês e não sei o que, sei lá mais e blá 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 e blá blá blá. Aí o que acontece? Vai lá e mergulha no Jordão 7 vezes. Ele fica, não, você tá doido? Que é isso? Eu tinha que me receber, tinha que botar a mesa, tinha que me servir uns caraminguás lá, uns canapés, alguma coisa. Eu tô brincando aqui, né, gente? Claro. Aí quem o convence de fazer o que o profeta diz? Olha, independente de ele ter te recebido ou não, ter feito um monte de massageação de ego ou não, faz o que ele disse, quem sabe. Se não fizer bem, mal também não vai fazer, imagino eu ele dizendo isso, né? Claro. Foi preciso a intervenção de um seus empregados. De novo um servo entra em cena. Gente, a vida de Naamã, mais do que a vida de Eliseu, é marcada por orientação de servos. E é interessante como ele tem predisposição para ouvir os seus subordinados. É uma característica não muito presente na vida de muitos nossos líderes, né? Que não ouvem os seus subordinados ou só ouvem quando lhe convém, né? Quando é uma coisa para repensar, para refletir, para recompor, é complicado, né? Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, conforme o Eliseu havia recomendado. Sua pele ficou como a de uma criança, né? Quando ele diz sua pele ficou como a de uma criança, eu imagino que mais do que ser curado, ele foi rejuvenescido, né? Porque ele poderia dizer que a pele ficou sã, mas não, ele reidratou, rejuvenesceu.
ele estava purificado da sua lepra. Segundo Reis 5, verso 14. É bem interessante essas colocações, porque o texto bíblico ele não escreve para encher linguiça, né? Como a gente costuma falar aqui em Minas, para encher uma página. Quando você pede um trabalho para o aluno pergunta para você, quantas páginas que o senhor quer? Não estou interessado em quantidade de páginas. Se você conseguir falar tudo que eu estou te pedindo em uma página só, tá bom demais. Agora, se você quiser escrever uma Bíblia diante daquilo que eu estou te pedindo para escrever, fica à vontade, eu quero que você exponha o texto para eu saber como é que está a sua envergadura teológica. Mas o aluno adora, né? Tem que ter tantas páginas. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio de 2 Reis 5 é o único relato desse tipo de uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas indetermináveis. 7 dias a chave da vitória. E esse trem faz um sucesso, né, gente? Um colega meu de uma outra igreja, não é a Assembleia de Deus, me chamou uma vez para fazer uma campanha na igreja dele. E eu fiz. Eram 7 sexta-feiras de busca pelo Espírito Santo. Um negócio assim, nem lembro mais. Parece que teve uma outra também, 7 elos, a campanha do Vale dos Ossos Secos. Meu Deus do céu, um trem assim. Já faz bastante tempo, bastante mesmo. Nem sei mais por onde esse povo anda, porque a vida da gente vai tomando caminhos, né? E a gente tem que caminhar. Muitos nem querem seguir com a gente e a gente não pode ficar parado, né? A verdade é essa. A gente tem que caminhar para o propósito de Deus e, evidentemente, ele para o propósito de Deus na vida dele. Que às vezes nem é o mesmo, né? A gente se encontra ali, mas é apenas um encontro. Não é uma aliança. É bem diferente de encontro com alianças, tem que entender isso. E a gente tem que abrir mão dos nossos encontros para que o Senhor venha cumprir os seus propósitos na nossa vida, porque senão é um propósito que é comprometido. Onde ele age, podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir miraculoso. Claro, pedir bênçãos ao Senhor. Eu sou uma pessoa que peço muitas bênçãos ao Senhor, eu preciso das bênçãos do Senhor. Aliás, você quando estiver em sua oração, me ajuda a pedir ao Senhor bênçãos sobre a minha vida, que eu preciso de ser abençoado pelo Senhor. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. Não sei se seria numerologia ou superstição fazer 7 elos numa campanha, mas uma tradição que já está mais que firmada em nosso meio, dentro do pressuposto de uma busca, de um propósito, né? A gente faz 21 dias de Daniel, a gente faz 12 dias por 12 meses abençoados. Não vejo nenhum problema. A gente toma ceia uma vez por mês e aquela comunhão mensal. A gente vai na igreja, a maioria das pessoas, uma vez por semana, que é no domingo, né? Porque nos outros dias tem, além do seu trabalho, também tem a faculdade, não dá para ir na igreja. Então, não sei se seria necessariamente numerologia ou superstição, mas na verdade tradição. É assim que o nosso povo se comporta, essa nossa linguagem provoca a fé e é muito interessante. Não vejo isso tão como negativo assim, não. Acho que a gente tem que dosar um pouco. É claro que uma pessoa que pira, nossa, eu não vou poder hoje, o meu milagre não vai acontecer porque eu quebrei, é louca, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas uma pessoa que faz as coisas assim, naturalmente saudáveis, eu acho que é muito interessante. O povo brasileiro gosta desse tipo de linguagem, funciona aqui no Brasil e eu não vejo problema nenhum, não. Eu confesso com você, se eu fosse um pastor, eu com certeza colocaria na minha igreja não só um dia de campanha, mas pelo menos uns 2 ou 3 dias de campanha na semana, assim, pro pau quebrar mesmo, com força. O povo gosta disso. Eu já vi Deus operando coisas lindas nessas campanhas, tá? Eu já vi respostas do Senhor maravilhosas. Não vejo como, não sei, esses excessos é que o grande problema é tanto o excesso na questão do fanatismo como no excesso dessas advertências desnecessárias, né? Como mas isso é meninice. Gente, meninice não tem na Bíblia, não tem isso na Bíblia, né? Mas pular não é poder de Deus. Como é que você sabe que não é? Aonde que está escrito que não é? Né? O irmão tá fazendo não sei o quê, tá fazendo gesto não sei o quê. Isso não é poder de Deus. Como é que você sabe que não é? A Bíblia diz que as operações do Espírito Santo, o que Paulo faz? Não tem números, não tem o que é.
tem os dons, tem os ministérios, mas não tem o que ele quer operar. Então ele faz o que ele quer. Eu sou um crente muito da Bíblia. O que a Bíblia disse, eu estou dizendo. Se a Bíblia não disse, eu não estou dizendo. Entendeu? Agora a gente ficar impondo as coisas que a gente pensa, né, usando a Escritura como se ela fosse nossa serva para defender pensamentos pessoais, isso sim é pecado, né? Porque a Bíblia não está aqui para ser usada por ninguém, mas a Bíblia é que nos usa. Ela é autossuficiente. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima disso tudo. Mas ele costuma agir com esse tipo de comportamento e eu não sou o único aqui neste vídeo a ver que inúmeras pessoas alcançaram graças porque foram fiéis, né? Deus aprova a questão da fidelidade. Eu vou colocar no meu coração que todas essas 7 quarta-feiras, essas 7 quinta-feira, eu vou fazer essa campanha até o final e o Senhor vai me dar vitória. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai honrar minha fé. É muito bonito, né? E por que não? Né? E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Hebreus 11 e verso 13. Aqui ele desfaz tudo que ele falou lá atrás, né? Eu não estou entendendo, parece que o autor aqui deu uma pirada, né? Ele não precisa disso. Mas e mesmo que a gente não receba o que a gente está buscando nessas coisas, ele faz. Eu acho que ele deu uma pirada aqui. Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio estrangeiro, né? Lucas 4:24. Aqui é Jesus dando uma alfinetada no povo, né? Muitos de nós, eu entendo nesse texto que Jesus está falando aqui, Lucas 24. É Lucas 24? É Lucas 4:27. De Lucas 4:27, irmãos, é o fato de que tem muita gente que está presente na igreja, que está fiel na igreja, que faz parte do rebanho, não é abençoado. E aí chega um ímpio, faz 7 dias da campanha, recebe a benção dele e quem está lá na igreja todo dia não recebe. E aí, por que ele recebe e eu não recebo? Boa pergunta. Será porque eu estou fazendo apenas por religião e ele está fazendo realmente por fé? Ele acredita naquele propósito? Porque Deus é Deus de propósito. Se tem 2 coisas que agradam ao Senhor, é quando nós unimos propósito e humilhação. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, que no devido tempo Ele nos exaltará. Então, se tem uma coisa que Deus ama, a pegada dessa junção aí. Humilhou e com propósito, meu filho, o nome de Deus é glorificado, Ele vem com força. Síntese do tópico 2. Para ser alcançado pelo milagre divino é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. E a maioria dos nossos orgulhos estão com relação a nossos paradigmas, né? Gente, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, deixa Ele operar. Pelo amor de Deus. Outro dia eu estava assistindo a pregação do meu amado pastor, Samuel Assis. E eu chamo de meu amado pastor porque eu tenho muito apreço pela vida dele. Eu me considero abençoado em ter um homem como este como pastor. E ele, na sua pregação, num culto de segunda-feira tradicional aqui da nossa igreja, ele fala, olha, não coloca para fora o que Deus colocou para dentro. E aquilo me marcou muito nessa pregação, porque o que nós estamos colocando pessoas para fora, escravizando as pessoas com tanto dogmatismo, com tanto procedimento, com tanto rótulo, com tanto pragmatismo, com tanto ritualismo, com tanta religião que a pessoa está indo embora. Né? Outro dia eu vi uma irmã humilhando a outra irmã, né? Uma irmã estava fervorosa e a palavra vinha, ela chorava e se alegrava, levantava a mão e tudo mais. Mas ela estava com um esmalte bem colorido e as irmãs daquela região não gostavam muito de esmalte. E aí eu vi quando uma chegou para ela e falou assim, olha, se você quiser continuar andando com a gente, você vai ter que tirar esse esmalte da sua unha aí, porque assim não dá para andar com a gente não. Ou seja, gente, que necessidade que tem disso? Eu não estou defendendo que deve usar esmalte, não deve usar esmalte. Aqui o assunto não é esse. Mas o assunto é maior o esmalte do que Deus trabalhar na vida daquela pessoa? Se o próprio Lutero, quando as pessoas tentaram aplaudi-lo pelo que aconteceu na Reforma Protestante, ele se humilha e diz, eu não fiz nada, quem fez foi a palavra fez tudo. Então, queridos e queridas, deixa a palavra fazer, deixa a palavra agir. Você não tem que ficar debochando as pessoas que você entende como meninos, como emocionados, como crianças na fé. Você não tem que fazer isso. Imagina se um pai e uma mãe começam a debochar dos seus filhos porque são crianças. O que o pai e a mãe faz? Educa. A criança um dia vai crescer. Se você educar, ela cresce. O que é educar na igreja? Doutrina. Ensina a doutrina e deixa a doutrina
falar. Mas o que é que Paulo nos recomenda? Que nós devemos doutrinar em amor. Não é imposição, não é em constrangimento. Meu Deus do céu. Olha aqui, as irmãs não usam esmalte, eu tô com esse esmalte. Ai, meu Deus. Deixa Deus agir, dá licença. O mesmo Deus que está operando a vida daquela irmã para tirar um esmalte, aliás, pode tirar um pecado de vaidade, de orgulho, de adultério na vida daquela que não tem esmalte nenhum. Então, não é esse o lugar. Não estou dizendo que essa é a situação que geralmente acontece. Eu estou colocando aqui um pressuposto, uma possibilidade. A gente tem que se humilhar e convertermos cada dia mais ao Senhor para que Ele venha trabalhar em nossas vidas. E como diz o texto, suportai os mais fracos. Tem irmão que não dá conta de ser santo como você é. Ora para que ele venha ser santo como você é, em vez de falar mal dele. Isso é muito interessante, irmão. Vamos nos dispor dos nossos pragmatismos, da nossa excesso de diplomacia. O que eu vim fazer aqui, gente? Eu vim por causa do milagre. Mas eu estava esperando que o profeta fosse parar a pregação e viesse até a mim no meu banco, me chamasse pelo meu nome, colocasse a mão pela minha cabeça. Sério mesmo que precisa disso tudo? Olha, eu não preciso do método do milagre. Eu só preciso do milagre. Como ele vai acontecer? Não dou a mínima. Se alguém ligar no meu telefone e falar, irmão Daniel, assim te diz o Senhor. E quantas vezes nós não percebemos Deus falando conosco na conversa ali entre os amigos, os irmãos ali conversando e você vê, olha, o Senhor tá. Irmãos, eu tô arrepiando de conversar isso com vocês. O Senhor tratando conosco diante de uma conversa ali que você tá ali com seu amigo, com seu irmão ali, entre irmãos de igreja, aquela coisa gostosa ali no intervalo do ensaio, indo para a igreja, voltando para a igreja, enfim. E o Senhor trata conosco, porque Ele é fiel. Só a gente ficar atento. Conflitamos agora ou não? Espero que não, né? Vamos lá. Geazi é acometido da lepra. Acho que o meu vídeo aqui vai ficar maior do que eu imaginava. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear, segundo Reis 5,15. A Bíblia não deixa claro se este presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel, porém, se for o mesmo, a quantidade era composta de 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Ou seja, muita riqueza para a gente falar, não quero, Ainda eu que sou mais bobo queria. Mas, mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente, segundo Reis 5,16. Aqui eu não vou entrar em méritos teológicos, porque a hora já está bem rompida, mas nós vamos apenas explicar o seguinte. Se ele recebesse os presentes do rei, seria o mesmo que ele recebesse um pagamento pelo milagre. Receber o pagamento por alguma coisa que você fez, você está dizendo para quem te pagou que aquilo ali foi você que fez. Eu tenho certeza que vocês estão pensando um monte de coisa aqui agora. Tenho absolutamente certeza. Eu não posso receber um pagamento por ir. Tem gente que faz, eu não sou contra. Cada um faz segundo a sua consciência. Eu não consigo. Irmão Daniel, quantos que você cobra para vir pregar aqui? Não, eu não cobro. Eu sei que vocês vão saber me abençoar, Vocês vão ser generosos na hora de abençoar. Vocês têm o Espírito de Deus, assim como eu estou indo com total disposição. Vocês também, segundo as suas condições, se disporão a me abençoar do jeito que eu estou abençoando vocês. Então não tem necessidade de estabelecer valor. Porque a palavra primeiro não é minha, a palavra é do Senhor. Eu não comprei essa palavra, ela foi me dada de graça, então eu vou dispensar na vida de vocês também de graça. Independente do quanto de oferta que vocês vão me dar. Inclusive, eu nem gosto que fala quanto que vai me dar. Depois que terminou ali, no envelopinho bem discreto ali, entre nós dois, você me abençoa, eu fico muito grato. Graças a Deus, eu sempre fui muito abençoado em todo lugar que eu pisei. Eu me lembro, eu vou falar isso aqui rapidamente, a gente tinha que comprar um livro na faculdade, o livro custava R$120, e eu me lembro que o pessoal organizou que o livro custava R$150, mas se a turma toda comprasse, a editora faria para nós em R$120. Então nós tínhamos que levar o dinheiro pro rapaz lá da turma até na quarta-feira,
Desculpa, até na quinta-feira de manhã, porque ele iria lá no final de semana, iria buscar o livro para nós e trazer na segunda-feira. E aí eu estava desempregado na época, fazendo faculdade, aquela coisa toda, e contando apenas com as minhas agendas, que os irmãos me abençoavam voluntariamente. Era uma quarta-feira, já no dia, não tinha nem R$1 para levar, tinha o dinheiro da passagem para ir e voltar da faculdade e tudo mais, uma época muito difícil. Eu me lembro que meu telefone tocou. Aí eu falei assim, irmão Daniel, você tem agenda para hoje? Na hora eu suspirei, falei, pá, maravilha, vem aí a benção para comprar o livro amanhã. Aí eu falei assim, não, irmão, não tenho agenda para hoje não. Você não quer vir pregar aqui hoje não? Mas só que tem um problema, só vou te dar o dinheiro do lanche mesmo, porque não tem como te abençoar não. Houve um acidente aqui na igreja e nós tivemos que trocar o muro da igreja, o portão da igreja, então o caixa da igreja está zerado. E eu tô te convidando assim na véspera porque o pregador que eu vim hoje, nós estávamos escalados há 2 meses, alguém da família dele teve problema de saúde, ele teve que socorrer, enfim, essas coisas que podem acontecer com todo mundo. E aí eu te peço perdão por estar te convidando assim na véspera. Eu falei, não, claro, vambora, eu não vou ficar na minha casa assistindo televisão. Coloquei meu terno, minha Bíblia, orei ao Senhor antes, né, claro, e fui. E pregar sabendo que ele não ia abençoar e tudo mais, mesmo assim meu coração não estava fechado, o Senhor é fiel, o Senhor cuida de nós, e se tivesse que acontecer, vai acontecer. Entregar mesmo. O Senhor me deu uma palavra, eu fui, entreguei a palavra e tudo mais. Terminando o culto, ele virou para mim e falou assim, aqui ó, isso aqui é para você comer um lanche no caminho, quando você voltar para casa agora, me deu R$20. Aí uma irmã, olhando a minha Bíblia, nesse dia eu estava usando muita Bíblia de Jerusalém, porque no curso a gente usava a Bíblia de Jerusalém, e eu fui pregar com a Bíblia de Jerusalém, estava pregando o Novo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento a Bíblia de Jerusalém, ela diverge os capítulos e versículos da nossa Bíblia evangélica, né? Aí a irmã falou assim, irmão, que Bíblia é essa? Deixa eu dar uma olhada nessa Bíblia. Pegou a Bíblia lá. Aí quando ela me entregou a Bíblia, aqui eu coloquei uma bênção para você aqui dentro, uma irmã lá da igreja, coloquei uma bênção aqui dentro da sua Bíblia, tá dentro da minha casa, o que o Senhor me tocou, aí o irmão recebe, não é muita coisa não, mas o irmão recebe. Aí eu fui para casa, cheguei na minha casa, eu nunca janto essas coisas, não gosto de ficar comendo quando chego em casa, é péssimo pra gente que usa a voz, né? Comer, jantar e deitar, isso fermenta as cordas vocais, isso é péssimo. Pelo menos até onde eu recebi informação disso, é isso que acontece. Aí, irmãos, quando eu cheguei em casa, tinha uma nota de 100 dentro do envelopinho, mais o 20, eram R$120 que eu precisava comprar o livro. O livro está ali na minha estante. A Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dunn. É um livro verde que vocês estão vendo atrás de mim. Grosso. Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dunn. E aí é isso. O Senhor provém. Não precisa nós explorar a igreja. Vamos fazer nosso trabalho, que Jesus é fiel. Isso é maravilhoso. Vamos voltar para o texto? A atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo as bênçãos de Deus, segundo Reis 5,16. Ou seja, independente para quem vai me dar oferta ou não, eu já recebi ligação de pessoas que falam assim, irmão Daniel, quanto é que ele vai te dar de oferta? Eu cubro a oferta dele para você vir aqui na minha igreja. Quando a pessoa ligava para mim e eu tinha já um compromisso, eu falei, irmão, não vou poder te atender porque eu já tenho um compromisso. E a pessoa fazendo esse tipo de coisa, gente, não é assim que funciona. Vamos ser crente no nosso trato. Não adianta nada nós passar a cara de piedoso lá dentro da igreja, se fora do ambiente de culto, nós estamos profanando nossos comportamentos e tratos. Vamos ser santos, inclusive nosso tratar. Ele não vende a si mesmo as bênçãos de Deus, segundo Reis 5,16. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, que é o servo de Eliseu, cheio de ganância no seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Segundo Reis 5, 21, 24. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi visando o bem material e mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou o próprio Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu de diante do profeta branco como a neve. Segundo Reis 5, 27. Esse texto aqui de Geazi nos ensina, irmãos, não adianta tentar fraudar as coisas para tomar posse daquilo que não é seu. O que é seu é seu. Você não precisa empurrar a porta. É verdade que quando Deus abre a porta, é eu que me levanto e passo por ela. Deus não me levanta e faz eu passar por ela, ou Deus me pega e passa por ela e abre a porta. O papel de passar pela porta sou eu. Agora, tentar passar pelas portas que não são para nós, atrai maldição para a nossa vida.
Isso é muito sério. Eu tenho que encerrar porque já está chegando finalmente. É inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. E o autor conclui dizendo: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independente de posição social e até nacionalidade. Deus ama as pessoas. Se é crente ou não, Deus ama. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhosas formas diferenciadas. Opera maravilhas de formas diferenciadas. Segundo Reis 5, 11 e 12. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas sim que a recebeu. Reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Não sei se ele reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Ele reconheceu o método para ser curado. Vamos falar sério. É isso que tem acontecido. Não tem no texto dizendo que ele foi convertido. Tem no texto que ele fez o que o profeta mandou ele fazer. Quer ser curado? Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Pronto. E ele foi e mergulhou porque o servo dele recomendou. Ele foi a Israel porque a serva dele disse para Israel. Ele ouviu o profeta porque o servo dele disse para ouvir o profeta. Mas o servo do profeta traiu o profeta, mentiu para Naamã e atraiu de Naamã a sua lepra. Deus abençoe vocês. Eu não preciso dizer mais nada, não. Fiquem com Deus e não esqueçam de mim nas suas orações. Beijo no coração.